Flagrante, a verdade na tela. Fala, meu povo, olha só, hein? Está começando o Flagrante pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Mariz e hoje estaremos juntos no programa que traz os casos policiais que foram destaque durante a semana no país e no mundo. Vamos juntos, eu conto com a sua audiência para falar desse caso que veio lá do litoral. Olha só, homem morre linchado no litoral sul de São Paulo. O ataque foi registrado como homicídio. Segundo a polícia, a ex-companheira da vítima é apontada como a principal suspeita. Confira na reportagem de Elisângela Carreira. Imagens mostram o momento da agressão. Ozil Vicente Guedes, de 49 anos, é brutalmente atacado por 3 homens que usam um capacete e pedaço de madeira para espancar o comerciante. Na sequência, a vítima é puxada e jogada próxima à calçada. Depois o homem é agredido na cabeça e cai desacordado. Não tá bom pra ladrão de moto não, hein? Não tá bom não, hein? Ladrão de moto tá se lascando, hein? Rouba a moto, é isso aí! Ozil foi levado para o hospital. 3 dias depois, ele não resistiu aos ferimentos. Na primeira versão sobre o ocorrido, testemunhas relataram à PM que gritos de "pega ladrão" foram direcionados a Ozil, que teria sido confundido com um ladrão de moto na rua. Mas o dono do veículo negou e disse que emprestou a moto a Ozil naquele mesmo dia. Com base nos vídeos, a polícia identificou 3 suspeitos do crime. Um deles se apresentou na delegacia e prestou depoimento. O homem disse ser ex-cunhado da mulher de Ozil e negou ter espancado a vítima. Com os depoimentos, a polícia chegou a uma linha de investigação: execução. Rouba a moto, é isso aí! Para as autoridades, a ex-namorada de Ozil teria sido a mandante do crime. Um áudio de Ozil revela que algumas horas antes de ser brutalmente espancado, ele já sabia o que a ex-mulher havia tramado contra ele. Só que tá muito na conversa de Vanessa. Ela te contou que ela chamou 3 traficantes para me espancar. O cunhado dela e mais 2 bandidos perigosos. Ela te contou isso? Te contou não, né? A mensagem foi apresentada por um parente da vítima para a polícia. Ozil e a ex, que é psicóloga, chegaram a morar juntos, mas o relacionamento não deu certo. E desde então, as discussões se tornaram frequentes. De acordo com familiares da vítima, um dia antes de ser espancado, Ozil havia levado uma surra a mando da ex-companheira, o que teria motivado a última briga do casal. Ozil Vicente Guedes não tinha antecedentes criminais. Era dono de uma empresa de reciclagem e considerado por amigos próximos um homem tranquilo e trabalhador. Deixou 3 filhos. 2 dos suspeitos de espancar o homem têm passagens pela polícia. Segundo o delegado, o celular de Vanessa foi apreendido. Bom, olha só, nós temos alguns pontos aqui que nós vamos analisar a partir de agora. Mas eu quero chamar o meu amigo, especialista nesses casos, trabalhou por mais de 20 anos na Polícia Civil, meu amigo, delegado Palumbo, que hoje é deputado federal. Palumbo, meu amigo, eu vou invadir a cena de novo. Fica sentado, por favor. Aê, meu amigo, eles odeiam quando eu faço isso aqui. A Ana Paula quer me matar quando eu faço isso aqui. Palumbo, bom, nós estamos também com o nosso delegado aqui, que é lá de Santos, mas antes de chamá-lo, eu gostaria que você fizesse um breve relato sobre esse caso, para a gente já chamar o delegado aqui também no nosso programa. Bom, sempre um prazer estar na Jovem Pan, participar do programa Flagrante. É um crime bárbaro, né? Agora vamos confiar no trabalho da Polícia Civil, do delegado que está à frente das investigações. Pela matéria, a gente vê aí que pode ter sido motivado por vingança,
né? Mas eu confio muito na Polícia Civil e tenho certeza que eles vão chegar à autoria desse crime bárbaro, né? Morrer espancado dessa forma, passar por um sofrimento intenso como esse e depois acabou perdendo a vida, sendo espancado no meio da rua, Rodolfo. Muito grave e é um crime terrível isso. Palumbo, e para explicar um pouco melhor para a gente, nós fazemos contato agora com o Dr. Rubens Eduardo Barazal, Dr. Barazal, que é titular da Delegacia Seccional lá de Santos. Doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente em que pé que está esse caso, por favor. O delegado Palumbo está com a gente aqui também. Vocês já se conhecem, os dois? Só de nome. Prazer falar com o senhor mais uma vez, doutor. Prazer, colega. Muito prazer. Prazer todo nosso. A vítima, no caso, o Ozil, ele já de algum tempo, ele vinha num relacionamento conflituoso com uma ex-namorada. E uns dias antes desse dia fatídico, ele foi à casa dessa namorada, teria, segundo o apurado, agredido, quebrado algumas coisas dentro da residência, e quando ele saiu, ele teria sido espancado já numa primeira oportunidade. Quebraram a moto dele e ele foi embora. Nós conseguimos posteriormente um áudio onde ele diz que esse fato não ficaria dessa forma, não ficaria assim. Então ele teria voltado, ou teria tentado voltar nesse dia do segundo espancamento na casa, novamente dessa ex-namorada, onde acabou se deflagrando todo esse lamentável segundo episódio. Uma verdadeira barbárie, não é? Onde esses elementos que já foram identificados, nós temos 3 elementos efetivamente identificados, e com prisões já decretadas, prisões temporárias decretadas pela Justiça, né? Então, esses elementos o abordaram ali na rua, e isso aí culminou com esse segundo espancamento, onde ele sofreu uma agressão por um caibro, que pegou na cabeça, isso resultou num trauma craniano, onde o Ozil, infelizmente, foi a óbito. Né? Então, pelas circunstâncias de um áudio que foi disponibilizado pela própria família, onde ele cita que esse primeiro espancamento já teria sido resultado dessa problemática com essa ex-namorada, que ele cita um ex-cunhado também dessa ex-namorada, né? O fato é que, em razão de outras circunstâncias como essa que surgiram, essa ex-namorada, então, passou, diríamos assim, a ser uma averiguada, né? Passou a haver uma investigação com relação à conduta dela nesse episódio. Se ela teria comentado com esse ex-cunhado que participou da agressão, que inclusive está com prisão decretada, ou se ela pediu uma intervenção da parte dele, diretamente, cuja intervenção acabou resultando nesse espancamento. O fato é que nós apreendemos os celulares dela, são 2 celulares que foram apreendidos, o celular desse ex-cunhado, para que a gente possa fazer uma verificação nos dados, nas conversas, obviamente após uma autorização judicial, de tudo que consta nesse celular, no sentido de estabelecer se houve algum contato ou não com eles que evidenciasse, diríamos assim, uma participação mais efetiva dessa ex-namorada nesses fatos, né? Palumbo, conseguiu entender aí mais ou menos em que pé que está o negócio aqui, né? Exatamente. Então, aquela história que foi desconstruída de que foi motivado por fake news, internet, isso é uma mentira. Isso não aconteceu em hipótese nenhuma. Mesmo porque a primeira vez que eu ouvi essa notícia foi que gritaram pega ladrão e começaram a espancar essa vítima. Isso não existe. Foi motivado mesmo por vingança, segundo as investigações do senhor. Correto isso, doutor? Isso, correto. O que acontece? Na verdade, algum indivíduo que parou ali com o carro, viu o Ozil com a motocicleta e talvez por um equívoco, né, tenha emitido, diríamos assim, essa análise, diríamos assim, precipitada por parte dessa pessoa que lançou essa situação nas redes sociais e acabou propagando aí esse fato que depois se comprovou que, na verdade,
ele não tinha procedência, até porque o dono da moto foi ouvido, efetivamente, definitivamente, essa primeira hipótese ela foi desconstruída. Bom, doutor, tenho duas pessoas da lei aqui, né? O delegado Palumbo e o delegado Rubens. Mesmo o delegado Palumbo hoje sendo um deputado, tá no DNA dele ser policial. Mas eu faço a outra parte aqui, ao lado da população, que ao ver isso, se incomoda. Porque fazer justiça com as próprias mãos não é assim que se resolve as coisas, fazendo justiça com as próprias mãos. Coincidentemente, olha só, duas dessas pessoas que o agrediram têm passagens pela polícia. E um terceiro é ex-cunhado. Isso mostra algum tipo de vingança, literalmente, né, doutor? Pode ser. É assim, como eu disse, né? As investigações, elas não estão concluídas. Os fatos vão surgindo, toda a investigação ela é dinâmica. Vão surgindo um fato, a gente vai confrontando esse fato, vamos chegando a uma certa síntese e, se surgirem outros fatos, nós vamos confrontando até chegarmos enfim, buscarmos efetivamente até o máximo do possível, o mais próximo, diríamos assim, da realidade do que se passou em torno de todo esse lamentável episódio. Essa é a nossa busca e acreditamos que até segunda-feira surgiram mais alguns outros fatos, acho que até segunda-feira a gente deve concluir essa investigação. Palumbo, ele colocou para nós aqui, palavras do Dr. Rubens, que ele já tinha sido espancado, havia sido espancado dias antes. Exatamente. Sim. Olha como que é difícil o trabalho da polícia, né? Tem que pedir autorização judicial para mexer no celular. É absurdo isso. Uma autoridade policial, um delegado de polícia tem que pedir para um juiz, e a resposta às vezes demora, para a investigação ser mais rápida. Isso aí é uma morosidade tremenda, dificulta o trabalho da polícia. É uma coisa, a meu modo de ver, idiota. A polícia não precisaria pedir autorização para mexer no celular de indiciados, de investigados, mas essa é a nossa lei, essa é a nossa legislação e esse é o nosso judiciário, que emperra o trabalho da polícia, como o brilhante trabalho que vem sendo feito aí ao comando do Dr. Rubens. O Dr. Rubens, o senhor já havia interrogado o ex-cunhado da vítima e ele saiu pela porta da frente da cadeia, mesmo com as imagens o identificando como um dos agressores. Por que isso? Assim, ele não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo, né? Compete a gente produzir as provas necessárias para a responsabilização penal. Tanto que as provas são provas suficientes, ainda surgiram outros fatos que como eu disse, até segunda-feira nós vamos concluir, mas, assim, inicialmente, a maior prova de que efetivamente ele se encontrava na cena do crime é que foi decretada a prisão dele nessa primeira fase da investigação. Então, quero que o senhor, eu vou ser um pouco ingênuo aqui na minha colocação, porque eu gostaria que o senhor acrescentasse uma informação para mim e que o delegado Palumbo reforçasse isso, tá? Porque como que a gente se explica agora para os 3 filhos dessa vítima que está chorando agora e pessoas que o amavam, que a pessoa que foi identificada como um dos agressores ali prestou um depoimento e saiu pela porta da frente da delegacia? Como que a gente explica para a população que clama por justiça nesse momento? Efetivamente nós temos que seguir as regras legais, não é? Ele não se encontrava num estado de flagrante delito, nós o identificamos, ele tem, obviamente, todo o direito de se apresentar, se apresentou como advogado, de ser ouvido, mas mesmo assim nós não nos demos por satisfeitos e representamos pela prisão dele. Nesse estágio das circunstâncias, das situações, só quem pode determinar efetivamente a prisão dele é o juiz de direito. O delegado ele pode, naquele momento, prender em flagrante. Como não estava em estado flagrancial, o delegado não tinha o que fazer a não ser representar por uma prisão temporária, uma prisão preventiva, que é o que consta na lei. Mas, às vezes, quando a pessoa vai depor na delegacia, o delegado, os investigadores, não têm um conjunto de provas para indiciá-lo ou para pedir uma prisão. E, neste caso, ele não estava mais em flagrante. Então, não caberia a prisão, porque não pode ser feita uma prisão arbitrária fora ao arrepio da lei. Entendi. Vamos colocar as duas pessoas na cena do crime agora, nessa cena lamentável do espancamento, das duas pessoas que foram identificadas também com passagens na polícia.
Por que essas pessoas também não foram presas? Por causa dessa arbitrariedade que não pode acontecer? É isso, Palumbo? E depois o doutor Rubens. O doutor Rubens já está falando ok, doutor, por favor. Passou o estado flagrancial, o que compete à polícia é a produção de provas para submeter à justiça através de uma representação no sentido que seja decretada ou a prisão temporária, nos casos em que a lei prevê, ou então, na conclusão das investigações, uma prisão preventiva. Nesse caso, logo de início, para se evitar qualquer tipo de questionamento, de influência, digamos assim, dos elementos ali na região, nós já representamos pela prisão temporária de todos esses elementos, né? Que nesse caso só quem pode decretar, repito, é o juiz de direito. É isso. Palumbo. É isso. Fora do estado flagrancial, a polícia pode prender se tiver um mandado de prisão. Quem expede esse mandado? O Poder Judiciário. Então o juiz tem que decretar a prisão e só após os policiais, o APM, os investigadores, pode prender essa pessoa se ela for, por exemplo, parada numa abordagem, numa blitz policial. Fora do caso flagrancial, a polícia nada pode fazer, Rodolfo. Ok, eu sei que deve estar em segredo isso, mas eu vou persistir aqui, vou cutucar para saber em que estado está. Olha só, a ex-companheira desse cidadão que, infelizmente, perdeu a vida. Doutor Rubens? Não entendi. A situação da ex-companheira. A ex-companheira ela foi ouvida. Como é que estão as investigações para cima dessa cidadã? Ela foi ouvida num primeiro instante, agora surgiram novos fatos em que ela vai ser novamente ouvida. Ou seja, ela vai ser ouvida quantas vezes forem necessárias até nós chegarmos a uma conclusão com relação a uma eventual participação direta dela nesses, repito, lamentáveis fatos. Palumbo? É isso, doutor. A gente confia no trabalho da Polícia Civil e esperamos que a justiça seja feita, Rodolfo. É isso. Enquanto apresentador do Flagrante aqui da Jovem Pan, eu espero que a justiça seja feita e como cidadão também, porque eu quero noticiar aqui, como nós noticiamos, né, Palumbo, na semana passada, a lei sendo feita e tirando da prisão um rapaz que foi preso injustamente. E eu quero continuar em cima desse caso para saber o que vai acontecer, doutor. E eu conto com a sua participação aqui no Flagrante por mais vezes. Com certeza. Pode contar com a gente. O nosso intuito sempre é buscar fornecer à justiça os melhores e mais prontos elementos para que efetivamente seja feita a devida justiça. Para isso nós não podemos nos precipitar, nós temos que ir trabalhando com as informações, checando todas as informações, e até que esse episódio foi rápido, não é? Isso daí faz uma semana, praticamente, que aconteceram os fatos, e nós já temos 3 pessoas identificadas, não é? Uma ex-namorada que está sendo também averiguada a conduta dela. Enfim, estamos chegando também a outros elementos, né, que vão propiciar um andamento um pouquinho mais aí dessas investigações. Eu acredito que até segunda, terça-feira, elas estejam absolutamente concluídas para que nós possamos levar todos os fatos devidamente comprovados, né, à justiça, né, inclusive os responsáveis por esse dantesco, né, por essa barbárie que todos nós, infelizmente, presenciamos. Olha, doutor Rubens, eu costumo dizer aqui no Flagrante que bandido bom é bandido preso. E eu espero, de fato, que esses vagabundos apodreçam atrás das grades. De verdade. E eu quero aqui agradecer o trabalho que o senhor faz aí na Baixada, mais especificamente, né, no litoral sul da cidade de São Paulo, na seccional, na delegacia que o senhor trabalha. Muito obrigado pelo seu tempo em falar com a gente aqui do Flagrante na Jovem Pan. Parabéns pelo seu trabalho. De fato, foi muito rápido de verdade. Talvez nós não estejamos acostumados a ver uma eficácia tão positiva assim da Polícia Civil. Então, parabéns de verdade. Palumbo, deixa você se despedir do doutor também. Forte abraço, doutor. Parabéns pelo trabalho. E eu continuo acreditando e lutando muito pela Polícia Civil. Obrigado, colega. Um forte abraço e desejo assim os maiores sucessos para você. E nos encontramos aqui à disposição na hora que vocês precisarem por aqui dos nossos esclarecimentos. Um abraço. Obrigado. Palumbo, a gente vai ficar de olho nesse caso. Tem que acompanhar. O trabalho da imprensa é fundamental. Exatamente. E olha só, homem que atropelou 3 familiares em Aruana, na Paraíba, tem prisão preventiva decretada.
Vamos ver o que aconteceu nessa história e o que teria motivado esse advogado a atropelar os parentes. A repórter Letícia Miyamoto traz pra gente. As imagens mostram quando o veículo na cor preta atropela intencionalmente as 3 pessoas na frente da casa. A prima, de 69 anos, é atingida em cheio e atirada para dentro da casa. Veja novamente nas imagens que o grupo parece prever o que poderia acontecer. Um deles coloca a moto na frente para proteger e amortecer a colisão. De acordo com a polícia, o suspeito, o advogado Rielson Belmonte, de 39 anos, teria ido à casa de um tio realizar uma cobrança. Ao sair do local, entrou no carro e acelerou sobre os parentes. 3 pessoas ficaram feridas. O esposo da mulher também foi atingido. Uma terceira pessoa, um outro primo do suspeito, também foi atropelado. O caso foi registrado na cidade de Araruna, no Brejo Paraibano. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa com vários ferimentos e segue com estado de saúde considerado estável. Ainda de acordo com o delegado do caso, o suspeito responderá por tentativas de homicídio. Olha só, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas hoje. Pega um carro, sobe na calçada, atropela as pessoas. Que mundo que nós estamos vivendo, Palumbo? Me ajuda aí. Tentativa de homicídio, claro como a luz solar. Cadeia nele, prisão preventiva nele, denúncia e tem que ser condenado por tentativa de homicídio. Subir na calçada e atropelar propositalmente essas pessoas, cadeia nele. Preso. Tem que estar preso um cidadão desse. Tava tomando um remédio, não tava bem. Papinho furado. Um cara desse tem que estar preso. No mínimo. E apodrecer na cadeia. Aquele cara que, com 10 anos de cadeia, ele começa a pensar no que ele fez. Quase que soltei um M aqui. Meu Deus do céu, fico indignado com essas pessoas, cara. E hoje tudo tem câmera. Será que o cara não parou pra pensar? Meu Deus do céu, poderia ter sido pior, né? Palumbo. Ainda bem que tem câmera, né, Rodolfo? Ainda bem. Agora olha essa. Falando em câmera, né, cara? Uma câmera de segurança em frente a uma escola de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, registrou o exato momento em que um homem raptou uma criança de 5 anos. A Polícia Civil identificou o homem como o pai da criança, que levou a menina para São Paulo sem o consentimento da mãe. Vamos aos detalhes na reportagem. No vídeo é possível ver um homem de camiseta e chapéu preto parado em frente a um carro aguardando a chegada da criança com a tia materna. Assim que o veículo com o menor estaciona na calçada da escola, ele começa a se movimentar. As imagens mostram o homem acelerando e pegando a criança no colo. Em seguida, ele corre em direção ao carro, que deixou com as portas abertas, e arranca com o veículo. A tia da criança corre desesperada e tenta alcançar o homem, mas não consegue impedir a ação. A Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu resgatar a criança no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando o homem pretendia devolver o carro alugado para a ação. O caso começou a ser investigado como sequestro, mas os agentes descobriram que o veículo tinha sido alugado numa locadora no aeroporto de Guarulhos pelo próprio pai da criança. Após o resgate, o menor retornou para o estado do Rio de Janeiro e foi devolvido à mãe. Só pode ser brincadeira isso. A gente não sabe aqui, Palumbo, o que motivou um pai a pegar. Ele não tinha o consentimento da mãe, colocou a filha no carro. Ele não sabe se é excesso de amor, se é excesso de irresponsabilidade, se ele quis se vingar da mãe por algum motivo, se ele quis, se ele estava muito louco. Alienação parental, briga de casal, e quem sofre é sempre a criança. Por mais que o casal, o ex-casal, né, se odeie, pense na criança, né? Uma atitude como essa aí, o maior prejudicado é sempre a criança, Rodolfo. Uma criança de 5 anos, Palumbo. Que fica sem entender absolutamente nada. Que vai ficar sem entender absolutamente nada, tomada à força, sabe? Tipo, raptada mesmo. É um absurdo isso. Eu não gostaria de estar noticiando aqui, porque toda vez que a gente fala de criança aqui, dá vontade de eu chorar aqui, sabe? Eu me emociono. Porque eu sei a dor que um pai sente, que uma mãe sente, que pior que um filho. Porque
Quem ser pai? Eu sou filho, você também, Paulo. Sim. E o que o casal tem que entender, né? Mesmo que estiver em pé de guerra, preserve a criança. A mãe deixa o pai visitar. O pai não brigue com a mãe na frente da criança. Quem sofre é a criança. Vocês estão prejudicando a criança. E principalmente na primeira infância, que é tão importante. Vocês estão nos assistindo, pais separados, presta atenção no filho que vocês colocaram no mundo. Talvez essa criança não tenha pedido para nascer, mas agora vocês têm a responsabilidade de pai e mãe. Ficar em pé de guerra vai tornar essa criança lá na frente uma criança introvertida, violenta, com depressão, síndrome do pânico. Todas as doenças são desencadeadas pelo emocional. Ah, mas 5 anos? Não, 5 anos ela já está formando ali o caráter dela, está formando o que ela pensa do pai e da mãe. É quase que um apelo aqui para vocês que estão nos assistindo, a nossa enorme audiência. Você deve se recordar daquele motorista de aplicativo, né? Olha só, motorista de aplicativo que ficou preso por 45 dias tenta provar a inocência para voltar à vida normal. Vamos falar do caso do Johnny. Quem é Johnny? Coloca a foto do Johnny Alves Saldanha, de 33 anos aí para mim, por favor. O Johnny, nós mostramos aqui, era uma pessoa comum, um pai de família, trabalhador, que se dividia entre 2 trabalhos. Ele fazia bico como motorista de aplicativo, entre outro trabalho que ele tinha lá como carteira, CLT. Ele era aquela pessoa normal, sabe aquele pai, aquele trabalhador, aquele filho, aquele homem que sai para trabalhar e que precisa de uma graninha extra para sobreviver? Esse é o retrato de muitos no Brasil. Pois é, o Johnny é a caricatura dessa pessoa, esse cidadão brasileiro. E numa dessas viagens como motorista de aplicativo, ele iniciou uma corrida com 2 bandidos que haviam acabado de cometer um assalto. E para completar, uma testemunha reconheceu Johnny como um dos assaltantes. Johnny ficou 45 dias preso, acredite se quiser, e conseguiu a liberdade provisória agora e batalha para provar a inocência, ter a ficha limpa e voltar a trabalhar. Eu vou pedir para rodar o VT do Flávio Coelho para você entender. Foram mais de 40 dias preso no Centro de Detenção Provisória Belém 1, zona leste de São Paulo. O abraço caloroso dos familiares foi uma mistura de aflição e alívio. No dia 19 de março, Johnny Alves Saldanha, de 33 anos, acabou se envolvendo em uma história que não era para ser dele. 2 homens assaltaram uma farmácia na Penha, zona leste da capital paulista. Johnny estava trabalhando como motorista de aplicativo e atendeu uma corrida solicitada pelos bandidos. A prisão aconteceu após uma funcionária da farmácia o reconhecer como um dos participantes do roubo. A defesa do Johnny apresentou as várias diferenças físicas entre ele e os envolvidos. Ele é mais magro do que de fato o assaltante. A camisa que ele aparece no vídeo é a mesma camisa que ele participa da audiência de custódia. O cabelo dele também é super diferente do cabelo do assaltante, formato de barba, tom de pele. Então tudo isso aí está sendo levantado na defesa dele. Agora, com a liberdade provisória, tenta provar na justiça que é inocente. Olha aí, ó. Finalmente, tô mostrando minhas covinhas para você que tá em casa. Sabe por quê? Porque eu tô aqui cheio de felicidade em falar desse caso. Se bem que existe uma parte burocrática que agora ele tem que traçar. Sabe aquela linha assim, ó, gigantesca da burocracia no Brasil para provar a inocência dele. Palumbo, o comentário é seu, cara. Ele vai ter que provar, né? Infelizmente, como a gente fala aqui constantemente, está mais claro do que a luz solar. Mas a justiça, ela é morosa. Então ele vai responder o processo em liberdade e ao final vai ser absolvido. Mas até lá vai alguns meses, pode demorar até anos. E a gente espera que neste caso seja feita a justiça rapidamente, que ele seja absolvido como tem que ser
e depois retomar a sua vida normalmente. Enquanto isso, lamentavelmente, por força de lei, ele vai ter que provar a sua inocência, que para mim está mais claro do que a luz solar. Bom, a gente gosta disso quando você fala da luz solar. Eu vou caminhar aqui para 4, porque eu quero chamar o Johnny, que finalmente está com a gente aqui, Johnny. Finalmente. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo. Opa, boa tarde para vocês. Quero agradecer de coração aí tudo que vocês fizeram por mim aí, me ajudou bastante. Rapaz, o Palumbo está com a gente aqui também. Eu queria fazer uma pergunta pro Johnny, se é que posso. Não, deixa eu apresentar. Johnny Palumbo, Johnny. O Palumbo lutou bravamente aqui, Johnny, no seu caso, viu? Entrou em contato com a sua irmã, prestou solidariedade aqui. Foi um amigo aí enquanto você esteve preso. É verdade. Sim, agradeço de coração. Hein? Pedi pro nosso jurídico, o Dr. Jonas, entrar em contato com a sua advogada. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando você entrou na cadeia, você ficou no seguro ou você foi pro convívio normal com os presos? E como eles lhe trataram lá? Porque geralmente eles fazem uma série de perguntas para as pessoas que entram, né? Eles perguntam, eles interrogam. Eu queria saber como que foi esse tratamento por parte dos presos. Então, eu fui pro convívio. Você foi pro convívio? Convívio, para quem não sabe, Rodolfo, a cadeia tem duas alas. Certo. A parte do seguro, que geralmente fica alguns presos temporários, os estupradores, aqueles casos que... Pedófilos, né? Ou então ele passa algumas horas nessa parte e depois já passa pro convívio, que é onde fica todos os presos. Ele foi direto pro convívio com todos os presos. É isso, né, Johnny? Quando você entra lá, ele já fala, você quer ir pro convívio ou você quer ir lá pro seguro, né? Eu falei, não, quero ir pro convívio. Mas não entendia nada disso, né? As pessoas não entendem, porque também tem os crimes de uma facção brigar com a outra. Então, por isso que eles fazem essa pergunta, Rodolfo. Onde você quer ficar? No seguro? Se ficar no seguro, você não vai ter banho de sol, muitas vezes você não consegue sair. E no convívio, você vai ficar com todos os presos. Se você tiver algum preso rival, uma quadrilha rival, pode ser que a pessoa morra. Por isso que eles fazem as perguntas. Olha só, hein? Não é o caso do Johnny aqui, mas vou abrir um parênteses, que o cara não tinha nem que pedir, não tinha que ser um privilégio dele escolher. Tá preso, meu irmão. Tá preso. Sim. Não é o caso do Johnny aqui, que correu um risco danado, sendo preso injustamente e escolheu. Olha o cara como é brabo, hein? O cara é brabo. Escolheu ir pro convívio. Tá de parabéns, cara, pela sua vontade de mostrar a verdade e o homem que você é, Johnny. Parabéns mesmo. Mas eu vou na linha de pergunta aqui também do meu amigo, o delegado Palumbo. Eu quero saber o momento da prisão. Você não entendeu nada, você achou que fosse uma abordagem normal da polícia? Qual foi o momento exato ali da abordagem e da prisão? Então, no momento da abordagem, eu encostei e tal, já apontaram a arma pra mim, vai sair do carro, Aí eu... Sai do carro, tá bom, vai, mão pra cabeça, vai, encosta. Eu falei, calma, tô com passageiro no carro, tô em corrida. Eu vai, encosta, o que você tá fazendo na farmácia? Você tá fazendo na farmácia hoje? Que farmácia? Eu tô trabalhando no aplicativo. Fala mais uma vez, tá fazendo na farmácia? Eu falei, eu não sei de farmácia vocês estão falando. Não sei. Eu falei, pode olhar no meu histórico aí do meu aplicativo, eu comecei a trabalhar entre 4 e 5 horas da tarde. Entendeu? Não sei de farmácia vocês estão falando. Eu vou falar mais uma vez, o que você tá fazendo na farmácia? Eu falei, estou falando uma verdade para vocês. Eu não fui em farmácia nenhuma, estou trabalhando. Pega meu histórico, vocês vão ver onde eu estava. Aí nisso, foi revistar meu carro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo foi revistando meu carro. Aí falou, cadê a roupa? Cadê eu? Que roupa? Aí tipo, não tava entendendo nada. Aí falou, tá vendo? Já trocou de roupa? O policial falou, já trocou de roupa? Eu falei, trocou de roupa? Caramba, o que será que tá acontecendo, né? Aí continuaram lá revistando tudo. Vai, tira tudo que você tem no bolso, Aí eu tirei o dinheiro que eu tinha feito, né? Aí tirei meu dinheiro. Tá vendo como que foi ele? Você acha que ele ia fazer esse dinheiro no aplicativo? Aí eu... O que eu fiz? Tava entendendo nada. Aí eles foram lá, conversaram com outro rapaz, né? Que nisso chegou, foi uma SPIN que me enquadrou. Aí mais 2 SPIN, mais 2 Duster, mais 2 porta-táticas. Aí eu não tava entendendo nada. Falei, cara, 7 viaturas. Aí daqui a pouco falou o chefe. Aí foi lá, conversaram com o chefe dele, aí o chefe veio pra mim e falou, Johnny, você sabe o que tá acontecendo? Eu falei, não, o que tá acontecendo? Então, você é responsável pelo seu carro? Eu falei, sou responsável pelo meu carro. Então, tá com uma queixa de roubo aí com o seu carro, você é responsável? Eu falei, sou responsável. Mas o carro não é meu, o carro é alugado. Aí então, já que você tá sendo paciente aí, você vai ter que se explicar pro delegado, porque seu carro tá envolvido numa queixa aí de roubo.
Eu falei, tá bom. Aí nisso já colocaram o passageiro também. Aí viram as corridas, né? A minha corrida no meu celular, a corrida do passageiro. Aí comparou, viu que ele tava comigo também. Aí levou nós dois pra delegacia. Eu e o passageiro, cada um no carro. Aí eu pensando que eles iam me levar no banco de trás, né? Eles abriram o porta-mala e colocaram pra entrar. Tá bom. Aí entrei. Eu pensando, falei, caramba, o que será que eles estão falando? Tipo, não entendendo nada. Fui em direção à delegacia. Eu não consigo mensurar aqui o que você passou, sinceramente. O Palumbo tem muito mais experiência nesse caso de prender pessoas, né? Prender pessoas que de fato cometeram crime. E até aqueles que cometeram o crime, talvez, Palumbo, você me corrija se eu estiver errado, tá? Pense na humilhação que é viajar no chiqueirinho de uma viatura. Tô errado, Palumbo? Não, você está correto, né? Quantos políticos a gente já viu presos, que nem algemado vai. Esses sim deveriam ficar lá no chiqueirinho e apodrecer na cadeia. Aí quando a primeira vez que eu vi as imagens da farmácia, né, olhando aqui pelo monitor, a gente já percebe claramente que não era o Johnny. Então uma injustiça tremenda, né? Eu não consigo entender por que a vítima da farmácia reconheceu ele como um dos autores desse crime. Exatamente, Palumbo, porque aí tem uma chave aí, né? Tem uma questão que é a questão mais importante, que é o reconhecimento da menina da farmácia, ou reconhecendo como um dos assaltantes. Cara, eu não sei nem o que passa na cabeça dela, e eu vou aqui, não vou fazer essa pergunta pro Johnny, porque a gente não sabe o que de fato passou na cabeça dessa menina. Mas, Johnny, conta pra mim, cara, e pra quem tá assistindo, na verdade, nossa enorme audiência aqui do Flagrante, graças a Deus, qual foi o pior momento? O que de pior você passou estando preso? O pior momento foi quando eu cheguei lá, pegaram todos os meus dados, eu continuando não entendendo nada. Caramba, o que será que tá acontecendo? Aí falou assim, são 1, 2 horas, 3 horas, não dava pra saber quanto tempo se passaram. Aí falou assim, a vítima chegou aí você vai ter que ir pro reconhecimento, você vai pra uma salinha lá. Aí levou eu, esse passageiro, que era boliviano, aí pegou nós dois, levou pra uma sala, aí fecharam a porta, só tinha um vidro escuro. Aí falou, vai, fica de frente. Aí fiquei de frente, aí daqui a pouco eles abriram a porta de novo, falou, vai, vira os dois de lado. Aí viramos de lado, tal. Aí daqui a pouco vira de frente de novo, viramos de frente. Aí eles chamaram o passageiro para sair. Aí nisso, todo mundo saiu lá e só ficou um policial e o delegado. Aí quando eu saí da sala, falou, a vítima te reconheceu, você está preso no artigo 57. Eu falei, como assim? A vítima me reconheceu? Eu não fiz nada. Ó, a vítima te reconheceu, você está preso. Aí eu, pelo amor de Deus, senhor, deixa eu ver o que aconteceu com essa filmagem e tal. Ele, ó, você está preso. Aí fala o procedimento lá deles, né? Tira a roupa, baixa 3 vezes, não sei o que, joga a roupa pro lado, vê se tem alguma coisa, tirou os caras do meu tênis, aí coloquei a roupa de novo e entrei pro... Não sei o nome daquilo lá, ó, não sei. A cela toda mijada, mostra cheiro de xixi, muito forte. Só falei, vamos ficar aqui mesmo. Falou, vai, você vai ficar aí. Vai, trancaram o cadeado e trancaram a porta e pá, cadeado. Aí eu ali preso dentro daquele lugar, pegou de xixi. E tipo, eu falei, mano, o que eu fiz? O que eu fiz pra estar aqui? Tipo, não tava entendendo ainda o que tava acontecendo. Aí depois que ele veio com a filmagem, ele me mostrou o cara. Aí eu falei, mas não é ele, olha o cara aí, da barba dele, olha o cabelo, não é eu. Falou assim, ó, vítima, a gente conheceu, você tá preso. Palumbo. Não deveria ter sido feita a prisão em flagrante. Eu penso que não. Porque se eles tiveram acesso imediatamente às imagens, muitas vezes a polícia não tem acesso às imagens pela morosidade da justiça. Muitos proprietários se recusam a dar as imagens, ou se é no final de semana, à noite, não consegue rapidamente essas imagens. Mas diante das imagens, dá para ver, mesmo no monitor aqui à distância, na Jovem Pan, a gente consegue perceber que não se trata da mesma pessoa. Tela aí, ó. Então, no máximo, era um boletim, uma instauração de inquérito policial para se investigar durante o curso do inquérito policial, para se evitar a prisão de uma pessoa que não tem nada a ver com o delito. Bom, você deve ter passado muitas coisas lá dentro. Você chegou a ter algum embate com algum preso lá?
essas coisas que a gente vê no filme, você entendeu? Sabe aquela coisa que a gente vê no filme, o cara é preso, aí chega lá, tem um cara lá que já começa a querer conversa, querer dar porrada. Como é que foi seu convívio com os outros presos? Não, chegando lá, né, você falar o que aconteceu, eles vão perguntar o que aconteceu, aí falei pro preso do 57, forjado, e tô aqui, mas, tipo, não tive problema com ninguém, eu sempre procurei ficar na minha, fazer a minha, tipo, tinha uns ou outros que eu conversava assim, que eu tinha mais amizade, entendeu? Mas tem que seguir o ritmo de lá de dentro, não tem ideia, tipo, não tem, sabe? Não dá pra... fazer, eles ensinam certo. Você faz o errado se você quiser. Lá funciona a lei dele. É, né? Isso. E olha só, uma notícia aqui sobre motorista de aplicativo. A violência contra motoristas de aplicativo está cada vez maior. Você tinha algum receio que algo pudesse acontecer com você numa dessas viagens? Por exemplo, você já tinha sido assaltado? Você já foi assaltado antes? Sim, já fui roubado, furtado, já tive o carro apreendido e agora preso, trabalhando no aplicativo. É brincadeira. Carro apreendido, hein? Carro apreendido, também, tudo. Aí você vê, em nome do aplicativo e não parei, por quê? Querendo ou não, eu precisava trabalhar, entendeu? Tipo, eu moro sozinho, sou separado, entendeu? Tenho meus filhos para pagar pensão, pago aluguel. E não tava dando conta, então eu falei, vou ter que ter uma terceira opção, uma segunda opção aí para poder melhorar a fonte de renda. E foi bem claro o que você falou aí no início, é para sobreviver, não é para ter algo mais, que eu não tenho nada mais, é só para me sobreviver, entendeu? Olha só o cenário, Palumbo, olha só que loucura, o cara vai fazer bico de motorista de aplicativo, que é digno, tá? Trabalha horas e horas e horas, horas e horas e horas no trânsito de São Paulo, que é uma loucura. Ele já foi furtado, assaltado, já teve o carro apreendido. Ele estava do outro lado, do cidadão comum, que toda hora passa por isso. É um absurdo a violência no Brasil. É um absurdo o tipo de política que se instala nesse país contra o trabalhador comum, contra o pai de família. Nem nos piores pesadelos do Johnny, ele achou que ele fosse passar por isso. Está do outro lado da lei, Palumbo. Como um criminoso, como um assaltante de farmácia, como um desses vagabundos que faz isso o dia inteiro. Ele que já foi assaltado, furtado, teve o carro. Falta palavras aqui, porque eu sinto a dor desse pai. Palumbo. É difícil, né? Ali duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, o bandido não vai roubar com o próprio carro. Não vai deixar a sua placa exposta, porque a polícia consegue levantar. Segundo, que o bandido não vai roubar e depois vai continuar trabalhando horas depois como aplicativo. Isso já chama atenção. E tem um terceiro ponto também, que são as imagens. As imagens que a gente cansou de repetir aqui. Mais clara do que a luz solar, que não se tratava da mesma pessoa. Então, é muito injusto. E o que me chamou a atenção também, Rodolfo, foi a irmã sempre falando que confia em Deus e Deus realmente faz a justiça. A justiça pode demorar, mas Deus é rápido. Realmente, Deus é bom, Palumbo. Ô, Johnny, e você já retornou ao trabalho? Ainda não, né? Tô em tratamento psicológico, psiquiátrico, para saber o lado, para poder voltar a trabalhar, entendeu? Porque tô muito ruim, tipo, ando na rua com medo, a polícia fica com medo. Até pra andar sozinho na rua eu tenho medo. Tipo, de voltar para aquele lugar com um negócio que eu não fiz. Então, tá muito ruim para mim. Tô fazendo tratamento. Queria muito estar trabalhando, ocupando a minha mente, mas tô impossibilitado no momento. Porque não tô morro de medo, eu ando na rua com medo. Eu vejo por isso eu já fico com medo. Sabe? Dá vontade de nem sair de casa. Mas às vezes eu preciso resolver uma coisa ou outra. Mas é muito ruim esse sentimento que eu senti depois de eu sair de lá. Olha, eu quero que você fique com esse sentimento aqui, ó. Põe as imagens, por favor, do Johnny abraçando seus familiares ao sair da cadeia. Porque é uma imagem, olha aí, Johnny. É com esse sentimento que você vai dar a volta por cima na sua vida, das pessoas que te amam, dos seus amigos que estão te apoiando agora, das pessoas que você conquistou o carinho, o respeito, a admiração, dos seus filhos, das pessoas que você nem imaginou que fosse te apoiar, pessoas talvez que você nem conversasse, agora te olham com respeito, com admiração,
Porque passar pelo que você passou, meu amigo, não é para qualquer um, não. Nós temos certeza de que você vai dar a volta por cima na sua vida. Você é um menino bom, um garoto novo. Deus tem propósito em todas as coisas. Se você passou por isso, talvez é para trilhar os seus filhos um caminho do bem, para que eles nunca passem pelo que você passou na vida. Tudo tem um propósito. Mesmo que a gente não entenda agora. É uma coisa que nós não desejamos para ninguém. Mas nós estamos aqui do seu lado te apoiando, meu amigo. Eu agradeço de coração tudo que vocês fizeram por mim, é isso. Eu sem palavras mesmo. Me ajudou bastante. Tem muito ainda que percorrer, né? Infelizmente. Mas vou acreditar na justiça que vai dar tudo certo. Palumbo, eu vou fazer um gesto que eu fiz aqui com outros entrevistados. Ó, tá vendo essa televisão aqui, ó? Esse monitor? Eu tô te abraçando, ó. Sinta-se abraçado por nós do Grupo Jovem Pan, cara, do Flagrante, de toda a produção, sabe, que entrou em contato contigo e que desde o início acreditou na sua inocência, tá? Antes de me despedir de você, eu vou deixar meu amigo Palumbo se despedir. Um forte abraço, força, Deus não dá uma cruz maior do que aquela que a gente possa carregar e você vai se tornar um homem muito mais forte depois dessa provação que você passou. Sim, muito obrigado. Ô Johnny, para finalizar aqui agora, eu tô vendo que você tá aí numa loja de, sei lá onde você tá aí, você tá tendo apoio do amigo aí, né, cara? Você tá fazendo, você virou um garoto propaganda aí que eu tô vendo. Até as imagens lá que teve, antes de eu sair pra trabalhar, eu passei aqui pra conversar com ele e tal. Ele aí, vai trabalhar? Eu falei, vou. Aí tinha umas carninhas aqui, comi com ele, tomei um refrigerante, aí ele vai lá, vai trabalhar e tal. Aí ele falou, você tem água? Eu falei, tenho, tô levando minha água assim. Ele vai lá, bom trabalho e tal. Tô aqui na loja Jamaica Games, aqui do meu parceiro aqui. Qual que é o nome dele? Jamaica. Ô, Jamaica! Jamaica! Parabéns pra você, Jamaica, que tá apoiando o Johnny aí. Johnny e Jamaica, olha essa dupla, o Palumbo. Olha essa dupla. Até rimou. Johnny e Jamaica. É isso, é nessas horas que a gente encontra um amigo e a Bíblia diz que quem tem um amigo encontrou um tesouro no céu. Pega essa aí, viu? Johnny, nós ficamos por aqui, viu, com a sua entrevista. Muito obrigado. Conte sempre com a gente, meu amigo. Obrigadão aí pelo apoio. Mais uma vez, agradeço de coração aí. Obrigadão. É isso, fica com Deus. Bom, que legal, né, Palumbo? Muito bacana. Que legal. Não levanta, mas eu vou, a Ana Paula vai querer, ó. É isso, a gente fica muito feliz com isso, né? Teve um papel fundamental nisso, porque quando a imprensa entra numa briga dessa, incomoda todo mundo. Jovem Pan, através da minha diretora Ana Paula, através das pessoas que fazem esse programa acontecer, que a Mariana Ferreira, Virgílio, Aros, todas as pessoas da técnica que faz esse programa acontecer, que acreditou nessa história e acredita nos fatos jornalísticos que de verdade vale a pena a gente estar falando aqui, tá bom? A gente não trabalha com fake news, a gente trabalha com fatos de verdade, as pessoas são competentes aqui no que fazem. Eu nem tanto, eu erro meus português aqui, mas é isso, eu creio que você em casa se diverte muito com isso. Vamos agora, Paulo, vamos trocar de assunto? Agora vamos falar do caso do menino Nicolas, que era considerado desaparecido e a Polícia Militar do Estado de São Paulo conseguiu localizá-lo. Vamos bater palma para a polícia nesse momento. O homem e uma mulher foram abordados pelos agentes na zona leste de São Paulo. Vamos acompanhar na reportagem. Os suspeitos já eram monitorados pela polícia há alguns dias. Eles foram encontrados num carro com a criança de 2 anos, Nicolas Arias Gaspar, que era levada no banco de trás do veículo ao lado da mulher. Já o homem estava posicionado no banco do motorista. Os dois foram presos. De acordo com o boletim de ocorrência, Roberta e Marcelo estavam com a criança em um carro. Ao serem questionados pelos policiais, os dois disseram que estavam indo ao fórum para regularizar a situação da criança, que havia sido doada pela mãe. Os policiais acompanharam os dois até o fórum e confirmaram que a Promotoria de Justiça aguardava pelo homem e pela mulher. Uma advogada de Roberta também estava no local.
eles foram ouvidos pelo promotor de justiça, que orientou os policiais a encaminharem os suspeitos para a delegacia. A Polícia Civil informou que recebeu a informação de que eles estariam aliciando a mãe do bebê a entregar a criança, sem o procedimento legal de adoção. Os dois foram autuados em flagrantes pelo crime de tráfico de pessoas. A polícia acredita que os suspeitos se aproveitaram do estado de vulnerabilidade da mãe da criança para conseguirem o bebê. A polícia também levou em consideração que o carro em que a criança foi encontrada foi visto transitando em Santa Catarina com a placa adulterada. A mãe da criança foi ouvida em Santa Catarina. De acordo com a polícia, ela confirmou que havia entregue o bebê espontaneamente, sem ter recebido ameaças ou vantagens. Por outro lado, a polícia também informou que a mulher precisou ser hospitalizada após a entrega do filho. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de São Paulo, a mulher também é considerada investigada. Já limpou a boca, cara? Limpa a boquinha, tá suja aqui, ó. Agora pode voltar a comer uva passa. Come uva passa. O menino havia sido visto pela última vez com a mãe em 30 de abril. O desaparecimento havia sido informado pela avó e tios maternos em um boletim de ocorrência em São José, na Grande Florianópolis. O menino, que estava sob os cuidados do Conselho Tutelar, deve ser entregue à avó. Vagabundos. Vou repetir. Vagabundos. Aliciando as pessoas com vulnerabilidade. Onde já se viu isso? Graças à tecnologia, esses vagabundos que cometem esse tipo de crime vão se dando mal. Não é mesmo, Palumbo? Isso aí, vagabundos, pilantras, safados. E a mãe tem que ser investigada também, porque quem fez a denúncia do desaparecimento foi a avó. Então, provavelmente, não quero ser leviano aqui, ela estava recebendo alguma coisa para entregar à criança. Porque se não quisesse cuidar, a avó provavelmente cuidaria. Tanto é que ela fez a denúncia do desaparecimento. Exatamente, porque o que passa aqui na cabeça, na nossa cabeça, é o quê? A mãe pega a criança, isso ali em um estado de vulnerabilidade, a gente não sabe se financeiro, psicológico, a gente não sabe qual é o real motivo. Mas aí vem essas pessoas metidas a ricos, porque a gente não é a primeira vez que a gente vê isso. As pessoas que mostram que são ricos, né, aparentemente, têm dinheiro e não sei o quê, falam, eu vou cuidar melhor do seu filho. Você não quer 10 mil reais? 10 mil reais, a gente vai cuidar do seu filho, vai dar uma escola, uma faculdade, um bom lar para essa pessoa, um bom lar para o seu filho, não sei o quê. É mais ou menos isso que acontece. E isso é crime no Brasil. Isso é crime no mundo inteiro. Será que essas pessoas com tanta informação, você viu o carro lá, o carro do ano, uma casa bonita, aí a suspeita é que esse carro estava transitando com uma placa adulterada no estado de Santa Catarina. Ué, por quê? Será que é um crime vai levando o outro? Uma cadeirinha de bebê dentro do carro, olha que legal. Será que é uma quadrilha? Será que fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime? Você lembra de algum caso parecido na sua época de delegado na ativa, Palumbo? Nós fizemos várias prisões, não de relação à criança, né? Mas com carros dublê. O que eles fazem? Eles pegam a placa de um carro que não é roubado e nem furtado e colocam num do mesmo modelo e cor para trafegar sem chamar a atenção da polícia. Mas quando para numa blitz, geralmente a polícia olha no chassi que fica ali no vidro ou debaixo do banco e acaba descobrindo que é um carro roubado ou furtado. Olha só, e o Palumbo citou bem aqui, porque na reportagem mostrou que quem fez o boletim de ocorrência, quem fez a denúncia foi a avó. E sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Então está fazendo filho ao esmo, fazendo filho à vontade, e dando pros avós cuidarem. Pai, cuida aí que eu vou sair. Mãe, cuida aí que eu não tenho condição. Então por que tá fazendo filho? Por que tá fazendo filho? Essa é a questão. Se você não pode cuidar, não faz. 1,5 milhão de meios anticonceptivos para você não ter filho. Se você não tem condição de ter uma criança, não tenha. Não tenha. Porque vai vir 2 vagabundos como esse daí, te oferecer dinheiro para você dar a criança. Daqui a pouco isso vira um negócio. Olha que legal. Eu fico grávida, 9 meses, aí depois eu vou lá e vendo a criança. Tá virando uma mercadoria.
A criança está virando uma mercadoria, a espécie humana está virando uma mercadoria. Onde nós vamos parar desse jeito, meu Deus? Palumbo, já fiquei nervoso aqui, fala um pouquinho, porque eu vou descascar. Eu também fico nervoso, né? Porque uma criança, um ser inocente, o desespero da avó que faz um boletim de ocorrência, quer dizer, a avó realmente tinha amor. E a mãe, a gente não sabe se foi por dinheiro, ganância, tem algum problema psiquiátrico, a gente não sabe. Mas ela tem que ser investigada sim, porque se ela não quisesse a criança, era só entregar para a avó da criança, né? Mas não, ela preferiu entregar para um desconhecido que depois sabe lá ia fazer o que com essa criança. Muitas são levadas, inclusive, para outros países. Como será que vai ficar a cabeça desse menino, o menino Nicolas, quando crescer? Porque há pouco aqui, nós noticiávamos um pai que pegou uma criança na porta da escola e trouxe para São Paulo. Falando, como vai ficar a cabeça dessa criança? E agora? Se essa criança volta para o seio da família, volta para o seio familiar e vai morar com a avó, como que essa criança vai crescer? Como será que isso vai ser escondido da criança? Será que a avó não vai falar que em um momento da vida a mãe participou disso? É uma suposição aqui, tá? Que a mãe possa ter participado disso. Como que será que cresce? Meu Deus do céu, qual é o futuro dessa criança? Por isso que eu faço um apelo aqui para vocês que são pais. Tomem conta dos seus filhos. Tomem conta dos seus filhos. Nós somos pais, né, Palumbo? Exato. E a gente tem uma relação bem familiar aqui. E eu vi o amor que você tem pelo seu filho. É uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? Esses dias o meu filho, eu fui pro quarto dele, eu e minha esposa, não achamos ele lá. Ele sonhou que tinha bicho na cama dele e foi pro outro quarto. Meu coração quase saiu pela boca. Né? De tanto amor que a gente sente pelos nossos filhos, né? Eu não consigo entender a atitude dessa, de uma mãe dessa, por ganância, por problema psiquiátrico. A gente não consegue entender, eu não vou entender nunca isso. Nem eu vou entender. Quando se trata de criança e crime, eu imagino que... Vamos colocar numa outra situação, tá? Vamos colocar numa situação que ela não tenha sido aliciada, tenha sido sequestrada para esse tipo de crime, de tráfico de crianças. Imagina a cabeça dos pais, como é que ficam, cara. Exatamente. Mas o que chama atenção aí, Rodolfo... Olha lá, Palumbo. O que chama muita atenção nesse caso é porque é a avó que foi lá e que fez o boletim, que fez a denúncia. A mãe, pelo que a gente entendeu aqui, não foi na delegacia, não foi fazer boletim, não colocou fotos da criança. Então, isso chama muita atenção da polícia, por isso ela vai ser investigada. Tá. Vamos na 2, por favor, porque a gente está falando de criança e eu quero dedicar o flagrante de hoje para minha filha Valentina, que sofreu um acidente essa semana, um acidente muito grave. E quando fala de criança, eu me sensibilizo, porque minha filha está assistindo agora, tá de cama. E eu quero dizer para minha filha que eu tô aqui, filha. Eu te amo muito. Muito. Deus te abençoe, filha. Bom, deixa eu me recompor, porque se você tem um flagrante, uma informação que está circulando na sua região, ou uma denúncia no seu bairro, no seu trabalho, ou em qualquer lugar, você pode enviar olha o telefone aí, ó, 11 93 117 0620, ou ainda nas minhas redes sociais, mais precisamente no meu Instagram, @Rodolfo Mariz, tudo junto. Nós ficamos por aqui. Palumbo, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu que agradeço, é sempre uma grande honra participar deste programa. Fiquem com Deus e com a programação da Jovem Pan. Flagrante, a verdade na tela. Realização Jovem Pan News.